Com ele valia tudo: soul music, R&B, bossa nova, MPB e até baião. Só não valia deixar o som dele diferente de como ele queria quando estava nos palcos, porque ele reclamava mesmo. Bom, se ainda não conhece, eu faço questão de te apresentar. Olá pessoal, eu sou Rafael Alma e eu tenho um convite para te fazer. Bora conhecer a história do rei da soul music brasileira, Tim Maia. Aumenta o volume, sacode o esqueleto e solta a vinheta. Todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos. O descobridor de 7 velho vai arriscar. 1, 2, 3, down! No mês em que se completam 25 anos de sua morte, nada mais justo que prestar a devida homenagem a esse que foi um dos maiores hitmakers que o Brasil e o mundo já conheceram. Vocês vão entender melhor ao longo desse episódio. Mas antes de começar, aquele recadinho básico. Se você caiu de paraquedas por aqui, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like logo de cara, que isso ajuda bastante no engajamento do canal. Vale ressaltar que entre as fontes consultadas para o roteiro desse episódio estão os livros Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, escrito pelo jornalista Nelson Mota, e Até Parece Que Foi Sonho, meus 30 anos de amizade com Tim Maia, do cantor e compositor Fábio, em depoimento a Axel Tinoco. Os livros mencionados estão na página da Amazon. Se você quiser adquirir, é só acessar os links que estão na descrição desse vídeo. Dado o recado, simbora contar a trajetória dele? Tim Maia, ou melhor, Sebastião Rodrigues Maia, nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1942. Eu sou fruto de um casal muito romântico. A minha família é romântica, o pessoal. Eu sou da Tijuca, quem nasce na Tijuca é chegada romântica. Caçula de uma grande família, Tim desenvolveu seu dom para a música bem cedo. Por volta dos 7 anos, já compunha suas primeiras músicas. E durante a infância, entregava marmitas para ajudar com as despesas da família. Tanto que naquela época era conhecido como Tião Marmiteiro. Um dos episódios mais conhecidos dessa época foi uma ligeira treta que ele teve com um garotinho que anos mais tarde se tornaria um tremendão. O nome dele, Erasmo Carlos. O padrinho da minha mãe, que era dono da casa onde eu morava, pedia comida na pensão dele. Eu peguei, resolvi sair e ir fazer o circuito da marmita. Aí cheguei, quando eu olhei, ele comia as comidas da marmita. Em 1956, integrou o conjunto musical Os Tijucanos do Ritmo, formado na Igreja dos Capuchinhos, localizada perto da casa dele. Tim, que naquela época era chamado de Babulina, em referência à música Bopalina de Ronnie Self, começou tocando bateria nesse conjunto, antes de migrar para o violão. Porém, o conjunto não durou muito tempo em virtude das discussões entre os membros. No ano seguinte, 1957, ele integra o grupo vocal The Sputniks, que teve entre seus membros um então desconhecido Roberto Carlos. Um detalhe curioso é que Roberto aprendeu a batida de rock no violão ao ver Tim tocando Long Tall Sally de Little Richard. Em 1959, antes mesmo de completar 17 anos, Tim viajou para os Estados Unidos, onde estudou inglês e entrou em contato com a soul music e a música negra norte-americana. Nessa época, integrou o conjunto The Ideals, com quem gravou uma de suas primeiras músicas, New Love. Will I ever love again? Apesar do grave semelhante ao de Barry White, a jornada de Jimmy the Brazilian, como Tim Maia era conhecido na terra do Tio Sam, terminou de forma bem precoce. Isso porque, em 1964, Tim foi deportado de volta para o Brasil após passar alguns anos preso por roubo e posse de drogas. Em 68, Tim, que trouxe a sonoridade da soul music que faltava para a Jovem Guarda, produziu o álbum A Onda é o Bangalu, do seu amigo Eduardo Araújo. Só que o boom veio mesmo quando o agora consagrado Roberto Carlos gravou uma música de autoria de Tim Maia, Não Vou Ficar, que aparece no álbum de Roberto Carlos, lançado em 1969. Não posso mais ficar, não. Outro fator que consolidaria a carreira musical de Tim no Brasil foi a gravação de um compacto, ainda em 69, com os singles These Are The Songs, gravada pouco depois por Elis Regina, em dueto com ele. These are the songs I wanna sing. E What Do You Want To Bet? A consagração definitiva veio apenas em junho de 1970, com o lançamento do seu auto-intitulado álbum de estreia, que vendeu 200 mil cópias e ficou no topo das paradas cariocas. Os destaques vão para as músicas Azul da Cor do Mar, Tenho muito pra contar, Coronel Antônio Bento, regravada décadas depois por artistas como a saudosa Cássia Eller, no dia do casamento da sua filha Juliana.
E o mega hit Primavera, escrita pelo saudoso Cassiano. A música inclusive fez um vozeirão de Tim Maia ecoar pelos 4 cantos do Brasil. No finalzinho do mesmo ano, Tim grava o single Chocolate, originalmente proposta como um jingle para a Associação Brasileira dos Produtores de Cacau e que virou outro enorme sucesso para a carreira dele. Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Entre 71 e 73, Tim Maia lançou outros 3 álbuns que venderam bastante. Do álbum Tim Maia Volume 2, lançado em 1971, por exemplo, saiu o hit Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Já no álbum Tim Maia Volume 4, lançado em julho de 73, os destaques vão para as músicas Gostava Tanto de Você E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. e Réu Confesso, que caíram no gosto do povo e animaram festas e bailes por todo o país. Eu fui o culpado, roubo seu perdão. Na metade da década de 1970, Tim mergulhou de cabeça na polêmica doutrina da cultura racional após ler a série de livros Universo e Desencanto. A influência dessa doutrina fez Tim passar a ter hábitos de vida mais saudáveis e a cantar cada vez melhor, tanto que ele lançou pelo selo independente Seroma, em 1975, os álbuns Tim Maia Racional Volume 1 Que beleza é sentir a natureza. e Tim Maia Racional Volume 2. Já iniciou, está acontecendo. Logo após se sentir desiludido com a doutrina, Tim percebeu que as coisas não eram exatamente como ele achava que seriam. E revoltado, Tim simplesmente tirou os 2 álbuns de circulação, fazendo com que virassem itens de colecionador em virtude da raridade. Porém, músicas inéditas gravadas nessa época foram descobertas e acabaram compondo o álbum Tim Maia Racional Volume 3, lançado de forma póstuma em 2011. Minha origem não sabia. Depois da fase racional e aproveitando os embalos do sucesso da disco music, Tim Maia lança em 1978 o álbum Tim Maia Disco Club. O álbum trouxe hits que fizeram o Brasil inteiro sacudir o esqueleto, como o caso de Acenda o Farol Se alguém ligou, sem farol. e Sossego. O que eu quero, sossego. Os anos 80 foram bem generosos para Tim Maia, tanto é que ele conseguiu se manter na onda do sucesso e de cara já mandou clássicos históricos como Você e Eu e Você Vamos ver o dia amanhecer. e Do Leme ao Pontal, que saiu originalmente no compacto em 81, mas só foi lançada no álbum apenas em 1986. Em 1983, Tim Maia lança o álbum O Descobridor dos 7 Mares, que fez um tremendo sucesso e conquistou as rádios pelo país, com destaques para a faixa título e a balada Me Dê Motivo. Não podia me fazer o que fez. 2 anos depois, em 1985, sai o álbum Tim Maia Volume 8, com destaques para as músicas Leva Leva o meu som contigo, leva. e Pede a Ela. A saudade tá batendo, tá ruim. Outro hit de Tim que marcou os anos 80 de forma bem positiva foi a música Paixão Antiga, que aparece no álbum Carinhos, lançado em 1988. Esse sentimento decide, já é hora de voltar. A década de 90 foi marcada por um impressionante volume de trabalho e também por muitos problemas de saúde, mas mesmo assim Tim Maia lançou 9 álbuns no intervalo de apenas 7 anos e conquistou uma nova geração de fãs. Por conta das tretas de Tim Maia com as gravadoras, ele retomou a ideia da editora Seroma e da gravadora Vitória Regia Discos, pela qual lançou seus trabalhos nos anos 90. É o caso, por exemplo, de Tim Maia interpretar clássicos da Bossa Nova, lançado em 1990. Serei feliz de flor em flor. Voltou Clarear, que saiu em 1994. Beijo, barco e luz, diachão azul. E Nova Era Glacial, de 1995, que teve como destaques as músicas Essa Tal Felicidade De ter filhos, ter amigos, companheira e irmã. e Não Me Iludo Mais. Posso até gostar, porém não me iludo mais. A
Assim, só abrindo um pequeno parêntese, além da aclamação popular, Tim Maia também foi o artista mais consagrado pela crítica nesse período, vencendo por 6 vezes o Prêmio Sharp de Música, atualmente conhecido como Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Cantor em 88, 90, 92, 93, 95 e 97. Pra você ter uma ideia do quanto a carreira dele foi impulsionada naquele período, em 1992, por exemplo, seu amigo de longa data Jorge Benjor o imortalizou com o apelido de Síndico do Brasil no refrão da música W Brasil. Essa escada vai ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico Tim Maia. Outro fator que contribuiu para o sucesso de Tim nos anos 90 foi o fato de que, em 93, Tim, atendendo ao pedido do amigo Nelson Mota, gravou Como Uma Onda do repertório de Lulu Santos para a trilha sonora comercial de uma marca de chinelos muito popular. A releitura de Tim fez um tremendo sucesso em todo o Brasil. Tudo passa, tudo sempre passará. E como forma de agradecimento, Lulu Santos retribuiu a homenagem cantando O Descobridor dos Sete Mares para o comercial da mesma marca. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Já em 96, Tim Maia lançou outros 2 álbuns, Tim Maia e os Cariocas, Amigos do Rei, onde cantou clássicos da bossa nova, E ninguém tem carinho assim para dar. e What a Wonderful World, recheado de clássicos das décadas de 50, 60 e 70. Love is not a gadget. Love is not a toy. Só que tanta carga de trabalho rendeu problemas sérios para ele, não somente nos palcos, como fora deles. Pra se ter uma ideia, Tim Maia ficou muito notável nessa época por não aparecer ou atrasar o início dos shows e frequentemente reclamar da qualidade do áudio. E olha que ele não poupava nas reclamações. Esse papo da grave, de emprego grave. Antes de mais nada, por favor, bota agudo no bumbo. Dá uma voz, pega o agudo, dá um pé de retorno. A voz pra mim aqui, cara, agudo e retorno aqui nas partes. Isso tudo ocorria devido ao intenso consumo de whisky, cocaína e maconha antes dos shows, algo que Tim chamava carinhosamente de triatlon, se bem que esse triatlon de saudável não tem nada, né? Além disso, sofreu com problemas relacionados à obesidade, diabetes e problemas respiratórios. Um desses episódios mais conhecidos foi quando Tim Maia foi internado no spa e olha a pérola que ele mandou depois. Fiz uma dieta rigorosa, cortei o álcool, o açúcar, as gorduras, em 2 semanas perdi 14 dias. Em 1996, Tim Maia teve uma gangrena de Fournier que foi retirada numa operação de emergência na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. De volta à carreira de Tim, em 97 ele lançou outros 3 álbuns, Só Você, Para Ouvir e Dançar, Ele tomou um banho de água fresca. Pro Meu Grande Amor, Quero você bem perto de mim. e também um dos seus últimos trabalhos em estúdio, Sorriso de Criança. Ou você me engana ou não está madura. Aí, em outubro de 97, Tim Maia se filiou a um partido político para tentar uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais. Infelizmente, isso não foi possível, porque em 1998, Tim Maia se despediu dos palcos e da vida de uma forma bem triste. Em 8 de março daquele ano, quando gravava um especial para a TV no Teatro Municipal de Niterói, Tim tentou cantar Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, mesmo sem estar em condições plenas de saúde. Porém, sem dar explicações, Tim saiu do palco e foi levado de ambulância direto para o Hospital Universitário Antônio Pedro, onde ficou internado por 7 dias. A voz poderosa de Tim se calou para sempre em 15 de março de 1998, quando faleceu aos 55 anos em virtude de uma infecção generalizada. Na época em que morreu, Tim Maia pesava absurdos 140 quilos e seu corpo foi sepultado no cemitério de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Ele deixou 3 filhos. Léo Maia, nascido em 1974 e criado por Tim, embora nunca fosse adotado legalmente por ele. Carmelo Maia, fruto do relacionamento de Tim com Geisa, nascida em janeiro de 75 e que atualmente administra a Seroma Produções e a Vitória Regia Discos. E José Carlos Nogueira, que só ficou conhecido por Tim Maia quando José tinha 15 anos. Ele foi assassinado em 2002, aos 36 anos, enquanto aguardava o resultado do exame de DNA que comprovava que era filho de Tim Maia. As homenagens feitas ao Eterno Síndico foram várias, mas só para citar algumas. Em 1999, por exemplo, rolou um show tributo a Tim Maia no Metropolitan com a participação de vários artistas. O show, exibido como um especial de TV, foi lançado pouco depois em CD e DVD. Já em 2003, foi lançado o álbum Forró do Brasil, trazendo algumas músicas inéditas e regravações feitas por Tim em estúdio antes de morrer. Tanta gente fica rico ganhando tanto dinheiro.
Em dezembro de 2007, a Rede Globo prestou uma linda homenagem ao síndico com a exibição do especial Por Toda a Minha Vida, onde 3 atores fizeram o papel do síndico em diferentes fases da vida dele. A história de Tim Maia foi transmitida também nos cinemas, porque em 2014 foi lançada a cinebiografia sobre ele, baseada no livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, uma das fontes consultadas para este episódio. Em junho de 2015 foi inaugurada uma estátua de bronze de Tim Maia com 1,80 m de altura no bairro da Tijuca, onde nasceu e cresceu. A estátua de bronze mede 12 centímetros a mais que a altura que o cantor tinha quando viveu. Recentemente, em 2021, foi lançado nas plataformas digitais o álbum Yo Te Amo, composto inteiramente por músicas inéditas de Tim Maia em língua espanhola. As faixas foram originalmente gravadas no comecinho da carreira de Tim, em 1970. Eu te amo a ti, menina. Mas uma coisa é certa, mesmo anos depois da sua morte, Tim Maia ainda é um fenômeno de popularidade. Seu nome rende mais de 200 mil buscas por ano no Google, e suas músicas permanecem vivas como trilhas sonoras de festas, bailes, sonhos e paixões de milhões de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E é assim que encerro o Bora Conhecer sobre a história do nosso síndico Tim Maia, mas desde já espero que você tenha gostado. Se essa foi sua primeira visita, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, que isso ajuda bastante. Aproveita e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que conheçam meu canal também. E confira as minhas covers já postadas, entre elas as de Azul da Cor do Mar e Essa Tal Felicidade. Links na descrição e no finalzinho desse vídeo. Bom, por enquanto é isso. Um beijo grande, um forte abraço e até o próximo Bora Conhecer. Valeu!